Galera maravilhosa! Professora Carol Mendonça aqui na voz, no canal Português para Desesperados. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai fazer mais um simulado gratuito aqui no canal. Não esquece de se inscrever para acompanhar sempre as novidades, os materiais gratuitos, os cupons, as ofertas lá dos meus cursos. Vai ser um prazer ser sua professora real oficial, seja aqui no canal ou em algum curso lá da minha plataforma, tá bom? Hoje a gente vai fazer um simulado no padrão 6 Gran Rio. Se você vai fazer algum concurso, de repente o Banco do Brasil ou outro concurso importante também dessa organizadora famosa no país inteiro, confira aqui algumas dicas da abordagem da banca, tá? A base desse simulado aqui é a prova da Caixa, que também foi organizada pela 6 Gran Rio, tá bom? Você já confere na sua tela o texto 1, ou pelo menos o comecinho dele. E ele diz o seguinte: relacionamento com o dinheiro. Lembrando que sempre que você parte para a parte de interpretação de texto, é importante que você confira os enunciados, os comandos diretos antes de ler o texto. Isso vai facilitar, isso vai dar agilidade para a sua resolução, tá bem? Faça sempre isso, invista ali alguns minutinhos verificando o tipo de questão que vai trabalhar com aquele texto. Então, por exemplo, a gente tem aqui na questão número 1, o texto tem o objetivo primordial de... Então, você já sabe que vai ter que fazer aquela leitura geral para entender o objetivo predominante desse texto, tá bem? O número 2 está falando de palavra destacada, então já é uma questão de vocabulário. No número 3, temos organização, composicional do texto, compreende-se que ele se classifica como... Aí já é tipologia textual, né? A gente classificar o texto. 4, paralelismo sintático, uma das convenções estabelecidas para a escrita oficial. A frase cuja organização sintática está plenamente de acordo, então já é uma questão de análise sintática. 5, a clareza é um requisito básico da escrita. A frase que não apresenta ambiguidade, então é já uma questão isolada, que provavelmente não vai precisar do texto. 6, tem uma frase e depois a oração destacada tem um valor de, então aqui é uma questão de classificação da oração. Sempre que se fala em semântica das orações, a gente está trabalhando classificação. 7, vírgulas, ok? O tema também super importante, super recorrente aí para 6 Gran Rio, na verdade para todos os concursos, né? 8, a frase que ao ser reescrita guarda o mesmo sentido do trecho, então a gente já vai ter um trabalho direto com esse parágrafo terceiro aqui do texto. Depois, 9, colocação do pronome oblíquo, uma questão de colocação pronominal. E 10, concordância nominal. Então a gente já sabe mais ou menos tudinho que a prova vai trabalhar. Agora a gente parte para o texto. Relacionamento com o dinheiro. Desde cedo começamos a lidar com uma série de situações ligadas ao dinheiro. Para tirar melhor proveito do seu dinheiro, é muito importante saber como utilizá-lo da forma mais favorável a você. O aprendizado e a aplicação de conhecimentos práticos de educação financeira podem contribuir para melhorar a gestão de nossas finanças pessoais, tornando nossas vidas mais tranquilas e equilibradas sob o ponto de vista financeiro. Se pararmos para pensar, estamos sujeitos a um mundo financeiro muito mais complexo que o das gerações anteriores. No entanto, o nível de educação financeira da população não acompanhou esse aumento de complexidade. A ausência de educação financeira, aliada à facilidade de acesso ao crédito, tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo, privando-as de parte de sua renda em função do pagamento de prestações mensais que reduzem suas capacidades de consumir produtos que lhes trariam satisfação. Infelizmente, não faz parte do cotidiano da maioria das pessoas buscar informações que as auxiliem na gestão de suas finanças. Para agravar essa situação, não há uma cultura coletiva, ou seja, uma preocupação da sociedade organizada em torno do tema. Nas escolas, pouco ou nada é falado sobre o assunto. As empresas, não compreendendo a importância de ter seus funcionários alfabetizados financeiramente, também não investem nessa área. Similar problema é encontrado nas famílias, nas quais não há o hábito de reunir os membros para discutir e elaborar um orçamento familiar. Igualmente, entre os amigos, assuntos ligados à gestão financeira pessoal muitas vezes são considerados invasão de privacidade e pouco se conversa em torno
do tema. Enfim, embora todos lidem diariamente com dinheiro, poucos se dedicam a gerir melhor os seus recursos. A educação financeira pode trazer diversos benefícios, entre os quais possibilitar o equilíbrio das finanças pessoais, preparar o enfrentamento de imprevistos financeiros e, para a aposentadoria, qualificar para o bom uso do sistema financeiro, reduzir a possibilidade de o indivíduo cair em fraudes, preparar o caminho para a realização de sonhos, enfim, tornar a vida melhor. Aí o texto aí com a assinatura do Banco Central, no Caderno Educação Finanças e tal, né? Um artigo aqui. E vamos lá, questão número 1. O texto tem o objetivo primordial de quê? Letra A, ensinar a gerir as finanças. Você aprende a gerir finanças com esse texto? Não. B, sensibilizar sobre a importância da educação financeira? Talvez, né? É um apelo aqui para isso. Letra C, prevenir quanto aos perigos do acesso facilitado ao crédito? Tem até essa pegada em um momentinho, mas como ele fala de objetivo primordial, a gente tem que ser mais abrangente. Letra D, alertar para a complexidade maior do mundo financeiro atual? Também tem esse pingo. Também tem. Letra E, sugerir a incorporação do hábito de elaborar orçamento familiar? Também tem esse pingo. Mas aquela que traz pra gente uma abordagem, um resumo, né, mais abrangente do objetivo primordial do texto todo é a letra B. Sensibilizar sobre a importância geral aí, né, da educação financeira. Gabarito letra B de bênção que Deus está jogando sobre a sua vida agora. Inclusive a vida financeira também, amém? Comenta aí um amém, para eu saber que você assistiu o vídeo até aqui. Número 2. A palavra destacada aí no seguinte trecho, parágrafo 2. A ausência de educação financeira, aliada à facilidade de acesso ao crédito, tem levado muitas pessoas a um endividamento excessivo. Essa palavra pode, sem prejuízo de sentido desse trecho, ser substituída pelo quê? A gente pode substituir excessivo por letra A, básico, letra B, essencial, letra C, inevitável, letra D, desmedido ou letra E, imprescindível. Então, algo excessivo nesse sentido aqui é algo que vai além da conta, né? É algo que passa do limite, passa do necessário. Então, a gente vai ficar com qual letra? Letra D, de Deus é mais. Porque básico é justamente o contrário do excessivo, né? Básico é o mínimo, essencial também é o mínimo, inevitável é algo que não se pode evitar, nesse contexto não cabe, imprescindível é algo do qual não se pode abrir mão, também é essencial. Então, a única que tem um campo semântico diferente aqui é a letra D. Importante que você vá fazendo o simulado, pegando os bizus aqui das questões e percebendo a abordagem. Pode anotar que a questão número 1 foi sobre o objetivo geral do texto. A questão número 2 foi sobre vocabulário, sobre campo semântico, faz essa anotação aí. 3. Considerando-se a organização composicional do texto lido, compreende-se que ele se classifica como? Isso aqui, que tipo de texto, né? Vamos ver. Letra A. É um texto argumentativo? Pode ser, né? Ele defende a ideia de que é importante saber lidar com dinheiro? Pode ser. Letra B. Narrativo, pois ele relata o episódio de uma conversa? Não, né? A narração, ela pressupõe, ela gera expectativa, né, de início, meio e fim, acontecimentos em sucessão, personagens, uma historinha sendo contada. Não foi o caso aqui. Letra C, descritivo, pois reproduz uma cena? Não. De elaboração de orçamento? Não rolou isso no texto, não, né? Letra D, expositivo, pois apresenta informações objetivas sobre conceitos da área de educação financeira. Tem conceitos de educação financeira aqui? Não tem, não. É um texto bem persuasivo, né, no sentido de defender a importância da educação financeira. Letra E, injuntivo. Injuntivo é um texto que ensina alguma coisa, né, que orienta, pois instrui acerca da elaboração de orçamento. Infelizmente não, né, ele não ensinou a fazer, ele só está falando que é importante fazer, mas ele não ensina. Vamos ficar com qual letra? Letra A, muito bem. Número 4. Paralelismo sintático é uma das convenções estabelecidas para a escrita oral. A frase cuja organização sintática está plenamente de acordo com essa convenção está na letra, vamos ver, letra A. É muito salutar que as pessoas se programem em relação à saúde e financeiramente. Ó, tem uma quebra do paralelismo aqui, que é a seguinte: em relação a uma coisa, em relação a outra. Então, tinha que ser assim, para ficar no padrão, dentro aqui do paralelo sintático. Em relação à saúde e às finanças, né? Crase e o substantivo, crase e o substantivo. Eu peguei o primeiro ponto aqui com a preposição e o artigo que fizeram a crase e depois eu simplesmente ignorei. Então, teve uma quebra do paralelismo sintático aí, tá?
tá? Letra B. O mundo financeiro hoje facilita o acesso ao crédito e leva ao endividamento progressivo. Facilita isso ao crédito e leva ao endividamento, que tá tranquilo também. Aqui não houve nenhuma quebra a princípio. Vamos ver as outras. C. Nossa vida financeira é saudável quando possibilita equilíbrio, segurança e que realizemos nossos sonhos. Também teve uma quebra aqui. Ó, o verbo possibilita, verbo transitivo direto, possibilita 3 coisas. Qual é a primeira? Equilíbrio, aí um objeto direto, que é um substantivo. Mais o quê? Segurança, objeto direto, que é um substantivo. Aí, em vez de vir aqui, ó, realizações, né? Veio e que realizemos nossos sonhos. Então, esse último item não veio igual os 2 primeiros, que são substantivos apenas, fazendo ali núcleo do objeto direto. Esse último item veio aqui como uma oração objetiva direta, né? Então, teve essa quebra. Letra D. A educação financeira orienta-nos na revisão de gastos excessivos e que comprometem nossos orçamentos. Ela orienta-nos na revisão e no comprometimento do orçamento, né? Se eu trabalhei na revisão, eu trabalhei preposição substantivo. Eu deveria continuar e no comprometimento, para fazer igualzinho. Repare que a gente tem quebra do paralelismo sintático. Não necessariamente a gente tem erro de português, tá? Letra E. Os especialistas aconselham as escolas a promoverem momentos de discussão sobre educação financeira com os pais dos alunos e que ofereçam aulas sobre o tema para os alunos. Ó, então, aqui, aconselham as escolas a promoverem e a oferecerem. Então, assim, primeiro rolou aqui uma oração reduzida. Depois, teve a condição integrante, o verbo tá conjugado. Então, teve quebra aqui também. A única que não teve foi qual? Foi a letra B. Na B de bola foi tudo igualzinho, certo? Questão número 5. Sendo a clareza um requisito básico da escrita, a seguinte frase não apresenta ambiguidade. Ambiguidade é duplo sentido, né? Qual que não tem duplo sentido aqui? Letra A. A empresa que investe em seus funcionários cuida de seu equilíbrio financeiro. Então, a gente tem aqui uma questão com o pronome possessivo. O pronome possessivo normalmente está envolvido nas questões de ambiguidade. Quando ele fala cuida de seu equilíbrio, é o equilíbrio dos funcionários, é o equilíbrio de quem está lendo, é o equilíbrio da própria empresa, né? Não dá para saber. Letra B. O economista discutiu com o presidente da empresa em sua sala a melhor forma de gerir. Aí de quem era a sala? Mais uma vez, pronome possessivo. A sala era do economista ou era do presidente da empresa? Não dá para saber. Letra C. O nível de educação financeira da população, que cresceu muito nos últimos anos, é o tema da próxima palestra. Aqui a gente tem um problema com o pronome relativo que. Quem é que cresceu muito nos últimos anos? O nível de educação financeira ou a população? Letra D, não dá para saber. Letra D. O diretor da escola comunicou ao professor que ele ofereceria um curso de educação financeira para a comunidade. Que ele quem? Quem vai oferecer esse curso? O diretor ou o professor? O professor foi comunicado que vai oferecer ou o diretor está comunicando que vai oferecer? Não dá para saber. Letra E. Depois de ler o edital e seu anexo, esse anexo é do edital, né? O gestor solicitou a alteração deste. Deste só pode ser o edital. Letra E. Na letra E não tem problema aqui. Tá tudo bem clarinho, certo? Se você assistiu a esse vídeo até aqui, deixa um comentário para mim. Fala, professora, eu já cheguei na metade. Prof, tô entendendo. Ou, prof, tô com dúvida em tal questão. Bota um comentário aqui que eu vou adorar interagir com você, tá bom? Questão número 6. No trecho do parágrafo 3. As empresas, não compreendendo a importância de ter seus funcionários alfabetizados financeiramente, também não investem nessa área. A oração destacada tem valor semântico de quê, gente? Olha, a gente fala de valor semântico. Então, o tema, com certeza, é classificação das orações. Normalmente, se dividem aí entre as adverbiais, né, subordinadas adverbiais, e as coordenadas sindéticas. Bom, a gente tem aqui uma oração reduzida. Quando eu digo não compreendendo, eu tenho o verbo no gerúndio, então eu já sei que é uma reduzida de gerúndio. Para ficar mais nítida aqui a classificação, eu posso tentar desenvolver. As empresas também não investem nessa área porque não compreendem a importância de ter seus funcionários alfabetizados, né? Então, não compreender a importância é a causa que faz com que elas não invistam. Por isso, o gabarito é a letra A. Então, bizu master aqui. Se a oração é reduzida, você tenta
desenvolver. Tenta inserir uma conjunção e conjugar o verbo que está aparecendo. No caso aqui foi o compreendendo, né? Que está no gerúndio. Mas se estivesse também no infinitivo ou no particípio, a gente tentaria fazer da mesma forma, tá bom? Questão número 7. Então, a 6 é a letra A. Número 7, as vírgulas estão plenamente empregadas de acordo com o padrão, então ele quer a certa, né? A questão correta. Vamos lá. Letra A. Há algumas décadas, se alguém falasse em educação financeira, aí já tem um problema aqui. Falar em educação. Então, esse em educação está atuando como complemento do falar aqui, né? Como até um adjunto adverbial de assunto aqui, complementando a ideia do falar, né? Não é um objeto, mas é um termo diretamente ligado. Então, eu não posso ter essa vírgula aqui entre o falasse e o em. Tá fora a letra A. Vamos ver aqui a letra B. Relacionar-se bem com o dinheiro, de acordo com os especialistas, é... Opa, já deu um problema aqui. Por quê? Relacionar-se bem com o dinheiro é o meu sujeito e o verbo é o é. Né? Eu tenho o sujeito em forma de oração. Isso é uma forma de levar uma vida mais saudável. Então, eu não posso nunca separar o sujeito do seu verbo com uma vírgula, ok? Então, o termo anterior é o sujeito e o verbo, não posso fazer essa separação, não. Letra C. É preciso criar uma cultura de discutir na família, na escola, com os amigos, sobre como usar melhor os recursos financeiros. Aqui tá ok, né? Discutir, aí ele vem entre vírgulas, não é uma vírgula só, né? Entre vírgulas, 2 vírgulas aqui, na família, na escola, com os amigos. Aí depois vem o restante da oração. 2 vírgulas atuando como se fossem 2 parênteses, né? Colocando pra gente aqui onde você vai discutir, ou como você vai discutir, ou com quem você vai discutir. São noções adverbiais que estão no meio da frase, né, deslocadas, então devem aparecer assim, entre vírgulas. Provavelmente é o gabarito. Vamos conferir. Letra D. A educação financeira, apesar de não resolver o problema da falta de dinheiro, pode auxiliar com um controle maior de seu gasto. Então, essas vírgulas aqui também não se justificam. O controle de quê? Do seu gasto. Então, esse do seu gasto aqui é um complemento nominal do controle. Não pode haver essa vírgula separando aqui o complemento da palavra referida. Letra E. Não gastar em demasia, não acumular dívidas, refletir sobre seus ganhos e gastos, poupar, são estratégias para gerir melhor suas finanças. Então, a gente tem essa vírgula antes do E, que não se justifica aqui. A gente até pode ter um caso facultativo que a gente usa uma vírgula antes do E, mas quando você tem sujeitos diferentes antes e depois do E. Nesse caso aqui, de separação de itens da mesma função sintática, né? Isso, aquilo outro e mais um. Quer dizer, do penúltimo para o último a gente não usa a vírgula, a gente usa o E. Então, vamos ficar aqui com a letra C, de Carol, sua professora linda. Aos olhos do pai. Bora! Número 8. A frase que ao ser reescrita guarda o mesmo sentido do trecho do parágrafo 3. O trecho é esse. Enfim, embora todos lidem diariamente com dinheiro, poucos se dedicam a gerir melhor os seus recursos. Qual frase mantém esse significado aí? Vamos ver, letra A. Enfim, quando todos lidam, então trocou o embora pelo quando. Funciona? Não. Embora é um conectivo que indica concessão. É a mesma coisa do ainda que, apesar de, mesmo que, né? Aquela ideia de contornar um obstáculo. Então, mesmo que chova, irei à praia. Embora tenha chovido, fomos à praia. O quando é só uma ideia de tempo, então não funciona. Letra B. Enfim, por todos lidarem diariamente, aqui trocou o embora pelo por, né? Que nesse caso aqui pressupõe causa, que não é a mesma coisa. Letra C. Enfim, como todos lidam diariamente com seu dinheiro, nesse caso aqui é conformidade, né? Do jeito que, dessa forma, né? Desse jeito, conforme todos lidam, também não funciona. Letra D. Enfim, apesar de todos lidarem diariamente, agora sim, é a mesma coisa, né? O embora e o apesar de, aí funciona. E letra E, desde que no caso seria uma condição, já é outra ideia. O único que manteve a mesma ideia foi a letra D. Então, essa questão é sobre conectivos, né? E a minha dica primordial para você é decore as conjunções, decore as ideias, as relações semânticas
e pelo menos um grupinho ali de 4 ou 5 conjunções para cada ideia. Isso é muito importante, isso vai te colocar com bastante vantagem para esse tipo de questão, tá bom? Número 9, a colocação do pronome oblíquo. Átono está de acordo, então ele que acerta, né? Com a norma padrão da língua portuguesa em letra A. Poder-se-á levar a educação financeira para as salas de aula. Corretíssimo. Tem verbo no futuro, né? Que seria o poderá. E aí, tá iniciando a frase, obrigatoriamente a gente faz a mesóclise, que é essa construção com o pronomezinho no meio, né? Dentro do verbo. Letra B. Nos perguntam, não posso começar a frase com nos, né? Na norma culta, a gente não. Seria perguntam-nos. Letra C. As famílias nunca preocuparam-se. Opa, a palavra nunca é uma palavra atrativa. Então, eu deveria construir as famílias nunca se preocuparam. Puxa o pronome para frente, próclise obrigatória. Letra D. Aqueles que relacionam-se, aqueles os quais, esse que é um pronome relativo, ele puxa também o pronome para frente obrigatoriamente. Então, deveria ser aqueles que se relacionam bem. E letra E. Compreenderia-se, não. Então, aqui, futuro do pretérito, iniciando a frase. Eu deveria fazer compreender-se-ia melhor. O desempenho deveria ser mesóclise, igual na letra A. Gabarito letra A. Se você tem dúvida em pronomes oblíquos aí, colocação dos pronomes oblíquos, assista a aula aqui sobre o Piridonca, né? Uma brincadeirinha para você decorar as palavras atrativas e as regrinhas de colocação pronominal. Vou deixar o link aqui para você na descrição, tá? Tem uma aula completinha liberada sobre isso. Questão número 10. Considerando-se as regras da norma padrão da língua portuguesa, a concordância nominal da palavra destacada está adequadamente construída, então só tem uma correta. Vamos ver. Letra A. Naquela palestra foram abordadas ensinamentos e orientações. Olha, ensinamentos e orientações tem uma palavra masculina e uma feminina. Então, eu devo fazer foram abordados. Ainda mais que, né, a gente tem ensinamentos diretamente ligados ao adjetivo aí. Letra B. Sempre há bastante investidores. Bastante ligado a investidores, que é um substantivo. Quem anda com substantivo tem que concordar com ele, né? Nesse caso, é um pronome indefinido, então eu deveria fazer bastantes investidores, no plural. Letra C. Perderemos menos oportunidades. Essa palavra não existe no nosso dicionário, é sempre menos, né? Então, já facilita, já rala, letra C. Letra D. O mercado está vendo crescer uma tendência de conglomerados francos brasileiros no país. Nós temos um adjetivo composto e a regra geral diz que só o último termo vai para o plural. Só o último termo. Então, franco-brasileiros. E letra E. É proibida a movimentação financeira. Certinho, né? Se eu tenho um artigo aqui, antes de movimentação, se não tivesse, eu faria, é proibido movimentação financeira. Mas como tem a movimentação financeira, então ela é proibida no feminino, certo? Bom, essas foram as 10 questões aí da prova da Caixa, para você treinar, para você fazer como um simulado. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar também o link do meu curso completo. Se você quiser ser meu aluno real oficial, tem 2 anos de acesso, simulados, módulo bônus, muita coisa maneira. Tem um calendário de lives, né, aulas ao vivo para você tirar dúvida comigo. Vai ser um prazer enorme ter você no time Carol Mendonça. E eu vou colocar aqui na descrição também, assim que sair o próximo vídeo sobre o tema da redação dessa prova, tá? Vou colocar o tema e vou colocar umas dicas para escrever sobre ele também. Não tem jeito, vai passar, eu já tô na sua torcida, tá? Comenta aqui, se inscreve no canal e deixa sua dúvida caso aconteça. Se não ficou dúvida, deixa um elogio, deixa um valeu, prof, que eu quero te responder, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo.